E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Estamos de volta então com Geografia da Adoração. A samaritana indagou Jesus no local de adoração. Lá no poço em Siquém, onde Cristo estava falando com essa moça, ela indagou a Jesus onde era o local para adorar. Geograficamente, nós estamos falando de geografia de adoração, geograficamente, se é aqui nesse poço, em Jerusalém, onde é que tem que adorar? Jesus falou outra coisa: o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade, nem aqui nem lá, mas em todo lugar que houver um adorador. A geografia da adoração não se compreende apenas ali em Siquém, mas em todo local em que vozes se levantam para adorar o nome do Senhor. Então, a samaritana indagou a Jesus o local de adoração. Ela falava de território geográfico e Jesus de espaço geográfico. Jesus falava da geografia do coração. O costume de Israel em demarcar territórios com altares, sacrifícios, era uma indicação de que, geograficamente, onde pisamos, estamos e vivemos, possui ali uma inter-relação. Jericó foi assim. A ordem foi: cerquem a cidade, rodeiem a cidade 7 dias, e no último mais 7 vezes toquem a trombeta e gritem. Era uma conquista geográfica. Era, na verdade, o começo da nação de Israel. Era importante levantar aquela cidade, derrubar aquela cidade e levantar ali depois a nação de Israel. Vá a Galiléia e lá me vereis. Por quê? Jesus mandou eles irem geograficamente para Galiléia, porque geograficamente havia ali muitos milagres e evidências que Jesus queria renovar a fé dos discípulos usando a geografia, porque muitas vezes ele fez ali milagres, então ele estava recorrendo ao espaço geográfico para trazer de volta a fé dos apóstolos. Geograficamente, Jesus nunca foi ao encontro de um demônio. Os demônios vinham até ele. No território do adorador, o diabo enfraquece. No território geográfico que está um adorador, como diz lá aquela palavra geográfica, né, onde tira os sapatos dos seus pés, Moisés, que o lugar que pisas é santo. Realmente o lugar é santo, geograficamente separado. E aí, o diabo enfraquece lá. Geograficamente, Jesus precisava ter ido a Cesareia de Filipe para desfazer o ato do deus Pan da mitologia grega. Jesus disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 18, 18 a 20. Ali, geograficamente, ele estava desfazendo a influência de Satanás através da mitologia, do pânico. Era um tipo de Deus que atormentava rebanho e pastores. Na mitologia grega, era um Deus prometido para uma donzela. Ela não quis casar com ele porque ele era metade animal, metade cabrito, o bode, e metade humano. Ela corre dele, ele vai atrás, não consegue. Ele transforma a selva em como se fosse canudos. Ele passa por dentro para tentar ela buscar, não consegue, mas faz um som. E aí cria o som da flauta Pan, que é pânico. Por isso que a lenda fala, quando ele tocava, os animais corriam. Então, havia polvorosa. Então, Jesus foi lá dizer: este pânico não vai atingir a minha igreja. Há um texto que fala em Mateus 12, 29, ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa. Exatamente, quando a Bíblia fala que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ele estava indo geograficamente nesses locais, destruindo qualquer aliança geograficamente feita para determinar ali a ação de Deus. Isso é geografia da libertação. A palavra falada, cantada, escrita ou por libras é a moeda de compra e venda na conquista do mundo espiritual geográfico. Você está alimentando a geografia de Satanás ou a de Deus? Quando você lança a maldição, quando você fala ou faz ou reage, você está geograficamente dando legalidade para que haja então a presença inimiga. Ou você pode fazer abençoando os locais, orando pelos locais, trazendo a geografia da presença de Deus. Entenda o que é espaço geográfico e paisagem geográfica. A ocupação espiritual está no espaço geográfico, independentemente da paisagem modificada ou não. Veja que o Éden foi escondido por Deus. O local existe, mas não o Éden. Ou seja, o espaço geográfico está lá, mas a paisagem geográfica não.
Por isso que a atuação de Satanás não está na paisagem, sim no espaço geográfico. Atenção, esta aula continua no próximo bloco. Aí Cristo ia lá e desfazia o próprio diabo. Onde nós pisamos a ponta do pé, temos que abençoar, diz a palavra. Geograficamente chegou a glória de Deus. Portanto, quanto mais igreja na cidade, menos drogas, prostituição, furto, roubo, adultério, fidelidade, porque a presença geográfica da igreja inibe a presença geográfica dos espíritos malignos. Geograficamente, Deus habita no meio dos louvores. Aí você vai entender o seguinte, que um altar em pecado inibe a presença de Deus. Se Deus habita no meio dos louvores e no meio tem pecado, ele não está. Veja que em Cafarnaum, Jesus fez poucos milagres. Por quê? Porque o pessoal também ignorava essa questão geográfica. Em Betânia, ele espera geograficamente e estrategicamente 2.775 metros para depois entrar na aldeia. As medidas de distância que colocam nas tabelas introdutórias do Novo Testamento indicam o primeiro estádio romano, que é de 135 metros. Para o evangelista João, se utilizarmos o estádio romano, 15 estádios, seriam então 2.775 metros. Só que após a responsável pelo território se manifestou, Jesus então entrou para curar ou levantar Lázaro, porque Marta e Maria mandou chamar Jesus. É a questão da ambiência, espaço geográfico, gente. Espaço geográfico, você pisou ali, você está cheio de Deus, um ambiente do céu está com você. Por que Deus escolheu o Sinai para entregar as leis? Por quê? Primeiro, porque era um local longe das nações e Deus iria revelar-se ao seu povo. Segundo, se elevava num território, assim, o lugar de cosmovisão para Moisés. Muito bem, nós vamos terminando por aqui essa parte e voltamos já com outra parte da aula, falando sobre geografia da adoração. Atenção, esta aula continua no próximo bloco.